Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui estou hoje para responder uma pergunta para vocês, não responder, mas talvez esclarecer alguns pontos no título de hoje, de o que é a luz. Perguntinha principal aqui, que ela aparece tanto na que a gente chama de física clássica, na física quântica, que é o cara basicamente que, vamos dizer assim, divisor de águas entre os dois, certo? Mas ela possui alguns comportamentos que eu utilizo para explicar uma área, outros comportamentos para explicar outras, Mas, de fato, o que ela é, Bem, então, olha só, vamos começar aqui, certo? Numa definição, dentro de termos da chamada física clássica, que abrange a área que a gente chama de eletromagnetismo. Eu não vou falar muito em si da óptica, ok? Tem alguns termos. Poucos termos ali, O essencial é trabalhar com a ideia da luz. Mas, bem, dentro dessa área do eletromagnetismo, a gente diz que a luz ela é nada mais do que uma chamada onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética, ou seja, uma onda de origem eletromagnética. Já explico o porquê disso, pareceu que só redundância. Mas, bem, o que é uma onda em si? A gente diz, a luz é uma onda eletromagnética. Existem vários outros tipos. Vai ter um vídeo só explicando os tipos de ondas eletromagnéticas. Mas a onda em si é nada mais do que uma perturbação. Uma perturbação, certo? Uma perturbação. E essa perturbação, o que ela faz? Transmite energia. Um exemplo mais comum aqui, pensando na luz, certo? É uma perturbação que vai transmitir uma energia, ok? Bem, vou pensar na seguinte forma, claro, tem várias maneiras de se produzir uma onda, mas vou pensar no elétron, certo? O elétron, ele interage à distância com outras cargas, através de um campo elétrico, E o que acontece? Se esse elétron sofrer alguma perturbação, ou, por exemplo, eu colocar ele para oscilar, fiz uma perturbação no elétron. Essa perturbação vai emitir, através dessa perturbação, claro, aqui é um exemplo muito abrangente, mas essa perturbação vai emitir o quê? Energia. E essa energia emitida por essa perturbação é o que a gente chama de uma onda eletromagnética. E a luz, ela é nada mais do que um desses tipos de perturbações. Claro, a luz é em especial porque é um tipo de perturbação que o nosso olho consegue captar e consegue traduzir em imagens, que é tudo que nós enxergamos é graças à luz que chega aos nossos olhos. Ok? Mas, bem, essa perturbação, pensando aqui, claro, do elétron, que dá origem a essa parte, o elétron. Elétron, de origem elétrica, mas a gente diz onda eletromagnética, pois a eletricidade e o magnetismo eles estão, bem dizer, juntos. Então, como é que é uma representação de uma onda eletromagnética? Vamos pensar o seguinte caso. Tem aqui um eixo. Vou tentar fazer esse eixo na horizontal. Coisa que eu não estou fazendo muito. Que eu vou chamar o eixo X. E perpendicular a esse eixo, ou seja, fazendo 90 graus, vou colocar um eixo Y. Tentando colocar aqui em perspectiva. Certo? Bem, o que vai ser minha onda eletromagnética? Vai ser um conjunto de oscilações que eu vou representar aqui primeiro,
por pequenas setas. Tá? Bem, a onda eletromagnética ela é nada mais do que um conjunto entre a oscilação de um campo, que a gente diz oscilação de um campo elétrico, tá? Eu vou chamar aqui em azul, campo elétrico, e perpendicular, tá, a este campo elétrico, tá, que é perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus. Temos um campo, tá, representando aqui por essas setas. Veja que eu coloquei o eixo aqui justamente para a gente saber onde é que nós estamos aqui, né, no plano. Em vermelho, um campo magnético. Tá? Então, a origem do nome eletromagnético é nada mais do que isso. Porque devido à perturbação do campo elétrico, a oscilação que eu faço aqui por causa do elétron, né, vamos supor, usando o elétron como exemplo, né? Devido a essa perturbação, eu gero junto com o campo elétrico um campo magnético. Vai estar sempre junto. E perpendiculares. Ou seja, a oscilação aqui, ó, sempre fazendo um ângulo de 90 graus entre um e outro. Por isso que eu representei dessa forma, ó. Campo elétrico-magnético. Daí, elétrico-magnético. E se propagando para uma direção também perpendicular, né? Fazendo aqui um esquema, né? Ó, eu tenho aqui a direção para onde vai, tá? Direção X. E eu tenho o campo elétrico, que eu vou chamar de E, perpendicular. E eu tenho o campo magnético, que por definição é definido que a gente utiliza a letra B, tá? Também, né, perpendicular a estes dois. Então, 3 vetores perpendiculares, um formando o deslocamento, o outro nos campos. E essa é a definição de uma onda eletromagnética, né? Então, isso basicamente é o que é a minha luz. Tá? E claro, fala em duas ondas, mas o cara que a gente presta atenção é esse aqui. O campo elétrico é o principal. Tá? Vamos dizer assim. Né? Claro, isso pensando em cima da física clássica, onde a gente pensa a luz como uma onda, né? Uma perturbação que transmite energia, certo? E a gente pode pensar que essa perturbação pode ser uma perturbação contínua, né? Eu posso pensar que eu vou ficar oscilando esse elétron sem parar, né? Só que, em contrapartida, deixa eu só redesenhar esses vetorzinhos aqui, tá? X, E e B, tá? Tá aqui a representação. Em contrapartida, a gente tem a visão, né, da quântica, certo? Visão da quântica. Ou, que a gente pode dizer até, dentro da física moderna, tá? Física moderna, contemporânea também. Mas bem, dentro da física quântica, isso é um pouco diferente. Né? Veja que a onda eu posso pensar como sendo uma transmissão contínua de energia. Mas na quântica, a luz ela representa um caráter que a gente chama de discreto. Né? Discreto, em outros termos, que dá origem ao nome, quantizado. Tá? Que dá origem ao nome, quantizado, dado em quantidades. Assim como a carga do elétron, né? Eu já falei em um vídeo, a carga do elétron é quantizada, né? Ou seja, é só dado em quantidades certas. A luz, né, ela também vai ter essa característica de ser quantizada, ser dada em quantidades, né? Que a gente pode chamar de aqui pacotes de energia, tá? Que é o que a gente chama hoje de fóton.
Então, o que é o fóton? Vamos dizer assim, a partícula de luz. Né? A luz ela ainda tem esse caráter de ter o campo elétrico e o magnético perpendiculares e oscilando. É isso que faz a luz ser a luz. Só que essa oscilação, essa onda, ela não é contínua, ela é discreta, dividida em pedaços, vamos dizer assim. Poderia dizer isso aqui, uma representação de um fóton como sendo vários pacotes de ondas. Né? Fazer aqui, representando por esse desenho, tá? Onde eu vou representar o quê? O fóton. Né? Então, na visão clássica, a gente pensa a luz como uma onda e existem fenômenos ondulatórios que comprovam essa natureza, né? Essa ideia de ser uma onda. Interferência, difração, principalmente, né? Questão de batimento, ressonância. Tá? Então não podemos descartar essa ideia. Só que tem outros fenômenos, o chamado efeito fotoelétrico, o efeito Compton, as linhas de emissão do átomo de hidrogênio, né? Daí vai ter vídeo para todas essas coisas que eu falei agora, né? Mas que mostram esse caráter não contínuo. Então, quando eu falo em onda, a luz onda, na ideia clássica, a luz é uma onda, uma perturbação contínua que transmite energia. Na visão da quântica, a luz ela possui um caráter quantizado, discreto, ou também outra palavra aqui, corpuscular, tá? Ou seja, ela age como uma partícula, uma coisa, um valor unitário, uma unidade de, né, vamos dizer assim, uma unidade de onda, que é o que a gente chama de um fóton. Né? Então, temos esses dois caráteres aqui. Qual deles está certo? Bem, vamos dizer assim que os dois ao mesmo tempo. Em alguns casos, pensando em fenômenos ondulatórios de interferência e difração, por exemplo, temos a luz caráter ondulatório, em efeito fotoelétrico, caráter discreto, corpuscular. Não é assim, depende do que eu estou fazendo. Não, nós dizemos hoje que a luz ela se propaga como onda, dessa forma contínua, oscilante, mas interage com a matéria como se fosse uma partícula. Né? Na hora de interagir com a matéria, vamos dizer, ela assume esse caráter corpuscular, como se não fosse uma transmissão contínua, mas como se fosse algo feito em pedaços, vamos dizer. É o que a gente chama hoje de dualidade onda-partícula. Tá? Que é uma partícula, um pacote, um pedaço de algo. Né? A gente sempre pensa geralmente com uma matéria, mas não, aqui é um pacote somente de energia. Não há massa aqui. E uma onda é nada mais que uma transmissão contínua de energia, certo? Então, existe essa dualidade devido à ideia da quântica de que a luz ela vai possuir esses dois comportamentos. Né? Possui esse comportamento dual, que a gente chama. E também na relatividade a luz acaba produzindo outros efeitos, outros fenômenos ainda que deixa a coisa mais, né, mais emocionante ainda pensar nisso, certo? Mas pensando no que é a luz, né, o que a gente pode dizer? Luz, na visão clássica, é uma onda eletromagnética. Na visão moderna, a luz é nada mais do que uma quantidade de energia que nós chamamos de fóton. Mas esse fóton não deixa de ser uma onda eletromagnética. Existe essa dualidade aqui. Né? Mas entender, né, de onde é que vem essa onda? Comportamento elétrico e magnético. Certo, pessoal? Claro, essa aula aqui não vai, né, esclarecer tudo que nós temos, porque eu citei vários fenômenos aqui, vamos ter vídeos para todos esses fenômenos, né? Vai ter vídeo falando aqui de quântica, de ondas de eletromagnetismo, certo? Mas é uma parte introdutória para entender o que é essa luz aí que é tanto falado. Certo, pessoal? Bem, não se esqueça de se inscrever no canal aí para ajudar bastante, dar o like, dar o joinha, divulgar, compartilhar, não sei o nome de se dá para isso, mandar as dúvidas aí, qualquer pergunta, qualquer, como é que eu posso dizer? Faltou a palavra, qualquer sugestão, ok? Só espero que eu tenha ajudado vocês aqui com a dúvida. Até mais e até a próxima!